Então, a primeira coisa que a gente vai falar é esse termo aqui, ó, princípios da regulação do metabolismo. Então, a gente estudou já algumas coisas do metabolismo e agora a gente vai entender o que é isso de regulação. O que isso significa? Como é que isso procede? Só que a gente só está começando, são os princípios da regulação do metabolismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso aqui, ó. O metabolismo é uma rede de vias metabólicas com reações acopladas que devem ser fortemente reguladas. O que isso quer dizer? Então, observem esse desenho, que a princípio a gente não consegue entender nada, não dá para visualizar nada, parece uma criança rabiscou. Só que se a gente der um zoom, se a gente aproximar essa partezinha aqui, ó, a gente vai perceber uma coisa. A gente vai visualizar que isso que a gente estava observando, na verdade, corresponde a um mapa. Um mapa de todas as reações que acontecem em um organismo, em uma célula. A gente chama de mapa metabólico. Então, percebam aqui o que vem nesse mapa metabólico. Então, olha o piruvato. Ele representa o piruvato, primeiro ele estava no citossol, depois ele representou o piruvato entrando já na mitocôndria, piruvato virando acetil-CoA, olha o ciclo de Krebs, NAD sendo formado, vindo aqui para a cadeia respiratória, olha o complexo 1, olha a ubiquinona. Só que, se a gente prestar atenção, por que tem tanta seta? Por que tem seta para todos os lados? Então, a gente vai perceber algumas coisas que nós já falamos. A gente estudou o catabolismo e nós vimos que o catabolismo ele é o quê? Convergente. O que quer dizer isso? Diferentes moléculas convergem para formar um único tipo de molécula. A gente viu que muitas das vezes é o acetil-CoA que é formado. Então, o acetil-CoA ele não é formado só a partir do piruvato. Não. Diferentes outras moléculas são capazes de dar origem ao acetil-CoA. Só que quando a gente estudou também o metabolismo, a gente aprendeu que o ciclo de Krebs ele é o quê? Ele é anfibólico. Por quê? Porque ele participa tanto de reações do catabolismo quanto de reações do anabolismo. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que do ciclo de Krebs, que do acetil-CoA, também saem várias setas, várias substâncias também serão formadas. A gente está estudando o metabolismo energético. A partir de quê? A partir de carboidrato. Então, glicose virou piruvato. Mas e se eu me alimentar de uma gordura? Se eu me alimentar de um ácido graxo? Será que eu não vou conseguir usar isso para produzir energia? Vai, existe um mecanismo. Ah, mas e os aminoácidos e as proteínas? Eu não vou? Vai, existe um mecanismo. Então, quando eu falo para vocês que decorar uma via metabólica não é a melhor opção, tem a ver com isso aqui. Então, imagina vocês decorarem toda essa bagunça que está aqui. Então, não é decorando que a gente aprende a estudar bioquímica, não é decorando que a gente aprende a interpretar os processos. Então, a gente tem que ser capaz de olhar para um mapa desse e filtrar e entender o que está acontecendo em determinados momentos. Como assim? Então, a gente está estudando o metabolismo de carboidratos. Aí a gente viu que glicose vira piruvato, que piruvato vira acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs. Isso vai gerar NAD/FAD reduzido, que manda os elétrons para a cadeia respiratória, bombeamento de prótons, gradiente, produção de ATP. Muito bem. Só que eu também posso ter isso a partir de lipídios. Eu também posso ter isso a partir de aminoácidos. O nosso foco desse curso vai estar nisso. Mas a gente ainda tem muitas coisas acontecendo em um organismo vivo. Por exemplo, como é que produz um cofator? Como é que produz uma vitamina? Como é que produz, por exemplo, os nucleotídeos?
Como é que produz outros aminoácidos? Tem alguns aminoácidos que são mais assim sensíveis, mais difíceis de serem produzidos. Então, no nosso corpo, está tudo acontecendo e precisa de um controle. É como se a gente olhasse que cada pontinho desse fosse um cruzamento. E tem que ter alguém dizendo, olha, vem para cá, olha, vai para lá. É necessário um controle. Vamos olhar de outro jeito. Metabolismo de carboidratos. Beleza. A gente já estudou a via glicolítica. Glicose vira piruvato. Mas estão vendo que tem uma seta aqui no sentido contrário? O que quer dizer isso? Quer dizer que existem momentos que na nossa célula é importante que o piruvato seja usado para produzir glicose. Opa, como assim? Sim. Então existe uma via metabólica, existe um caminho que permite que glicose vire piruvato. Mas também existe um caminho que permite que piruvato vire glicose. Tem o metabolismo do glicogênio, que a gente vai falar hoje. Aí a gente olha para cá e vê piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, ok. Mas a gente também tem o quê? Um momento que a gente guarda gordura, a gente sintetiza ácido graxo. Mas se a gente também precisar, a gente também pode catabolizar esse ácido graxo para ser utilizado. Então é necessário um controle disso tudo. Como que tem o controle? Então, a gente precisa de um controle. Como assim controle? Por que os processos precisam ser controlados? Simples. Porque o nosso organismo, ele tem que estar o tempo todo se adaptando. Se adaptando ao quê? Às diferentes variações que existem no ambiente. Então, existem ambientes onde a temperatura é mais quente. Existe ambiente que a temperatura é mais baixa. Tem hora que nós passamos por doenças. Tem horas que nós podemos estar alimentados. Ou tem horas que a gente pode estar em jejum. Então, o nosso corpo necessita de adaptação a isso. É uma questão de sobrevivência. Vocês já devem ter feito, ou pelo menos conhecem alguém que já fez, exame para medir o que é glicemia. O que é glicemia? É aquele exame que a gente faz no sangue para medir a concentração de glicose. É um dos exames, assim, vamos dizer, mais comuns, né, que a gente realiza. Por que é tão importante medir essa concentração de glicose? Porque existe uma concentração ideal. Já se sabe que, em média, um organismo, numa condição normal, a concentração de glicose tem que estar naquela determinada faixa. Ah, professora, mas eu fiquei em jejum. Ah, professora, mas eu acabei de comer. Ainda que ocorram variações na sua alimentação, o seu organismo ele tem que ser capaz de responder aquilo ali. Então, você acabou de se alimentar, tá? A taxa de glicose sobe, mas ela rapidamente ela tem que voltar para o ponto ideal. O ponto ideal, essa faixa ideal, é o que nós chamamos de homeostase. Homeostase é justamente essa condição que o seu corpo, mesmo sendo colocado em variações, ele responde para se adaptar. Então, se está muito calor, a gente vai suar. Se está muito frio, a gente começa a tremer. Então, existem coisas que o nosso corpo faz para se manter na condição ideal em função do ambiente que ele está. Mas que mágica é essa? Como é que seu corpo consegue fazer isso? Simples. O seu corpo muda a concepção dele, muda o metabolismo dele, porque no fundo, no fundo, no fundo, ele está mexendo no quê? Ele está mexendo nas enzimas. Então, para mudar os processos que estão ocorrendo no seu corpo, ele tem que mudar a atividade das enzimas. Então, existem momentos que algumas enzimas têm que trabalhar mais rápido. Existem momentos que algumas enzimas têm que trabalhar o quê? Mais devagar. E como é que faz isso? Como é que consegue controlar essa velocidade enzimática?
primeira coisa que controla a velocidade enzimática é o que a gente chama do quê? Da disponibilidade de substrato. O que quer dizer isso? A enzima é uma máquina que processa o quê? Uma matéria-prima. Ela vai catalisar a transformação daquela matéria-prima, o substrato. Logo, se não tiver matéria-prima, como é que ela vai trabalhar? Então, a gente já conhece, a gente já sabe que a velocidade da enzima de formação de produto é dependente da disponibilidade de substrato. Então, se eu não me alimentei, se não tem glicose disponível, como que as enzimas da via glicolítica vão trabalhar? Não vão. Se não tem glicose, não tem como ela trabalhar. Porém, existem situações que, mesmo tendo glicose, talvez não seja interessante para o seu corpo que toda aquela glicose seja usada para virar piruvato. Isso a gente vai trabalhar muito a partir de hoje. Porque o seu corpo vai querer controlar. Então, tem glicose, beleza. A glicose pode ser usada para virar piruvato. Não quer dizer que toda ela vai ser. E como é que faz isso? Mexendo na atividade enzimática. Uma maneira de mexer na atividade enzimática é através disso aqui, que a gente chama de ativação e inibição alostérica. Quando a gente estudou enzima, nós vimos essas enzimas alostéricas, mas eu vou revisar já já, tá? Uma outra forma é essa modificação covalente. A gente já aprendeu que qualquer coisa que se liga à enzima, que é uma proteína, afeta a sua estrutura. Então, existem enzimas que, quando você fosforila, o que é fosforilar? Ligar fosfato. Então, existem enzimas que você liga fosfato nela, ela muda a estrutura, ela vai trabalhar melhor. Existem enzimas que você faz o contrário, você tira o fosfato dela, e aí ela trabalha melhor. Como é que eu vou saber, professora, se essa enzima trabalha melhor quando coloca o fosfato ou quando tira o fosfato? Isso é enzima por enzima. Por isso que a gente vai estudar os processos e vai ter que olhar, olha, essa enzima é assim, aquela enzima já é assado. Tá? Então, assim, não existe uma regra que se colocar fosfato é melhor ou pior. Isso é dependente de cada enzima. E, por último, uma mudança na quantidade de enzima. Uma mudança que pode aumentar ou diminuir a síntese das enzimas. Como assim? Vai lá no DNA e mexe na expressão gênica. Vai lá e manda gerar mais cópias de determinada proteína, de determinada enzima. Só que essa parte que mexe na quantidade da enzima é que mais demora. Por quê? Porque é um processo que você tem que fazer um movimento gênico. Então, a gente pode falar que existe uma diferença de tempo. A disponibilidade de substrato é a mais rápida. Em poucos segundos, em poucos minutos, o seu corpo consegue responder. Comi. Se eu comi, rapidamente vai ter aquele carboidrato no meu sangue, rapidamente as enzimas vão poder trabalhar. Só que, de repente, o meu corpo percebe que não precisa usar toda aquela glicose para gerar energia. Então, ele pode mexer em algumas enzimas, seja por atividade alostérica ou por modificação covalente, coisa que já leva um pouquinho mais de tempo. Ou ainda, ele pode aumentar ou diminuir a quantidade de enzimas. Só que isso aqui é o que leva mais tempo para ser processado. Vamos relembrar o que são essas enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas, em sua maioria, serão o principal ponto de regulação que a gente vai conhecer. Então, na maioria das vias metabólicas, existem essas enzimas alostéricas. E a gente vai ver que vai ser justamente nelas que a regulação se processa. Qual é a principal característica delas? Nós já falamos, elas têm estrutura quaternária. O que quer dizer isso? Tem mais de uma subunidade proteica. E isso permite que a atividade delas seja diferente em resposta a sinais metabólicos.
Então, o que quer dizer isso? Tem mais de uma subunidade. Então, uma enzima, aqui representada, a estrutura dela está inativa. Por quê? Percebam o sítio ativo, percebam a estrutura do substrato. Não tem a menor compatibilidade. Porém, se uma substância se liga a ela, ela muda a estrutura. Qualquer substância que se liga à enzima muda a estrutura. Percebam que agora o sítio ativo não está perfeito. Não, ainda não, não é complementar, né? A gente já sabe disso, que o sítio ativo ele não fica complementar ao substrato. Mas o sítio ativo agora, ele já fica numa condição possível de interagir com o substrato. Então, agora, essa enzima está na forma ativa. Mas o que é esse modulador? Que substância é essa? Moduladores são diferentes coisas que podem interagir com essas enzimas. Quando a gente falou lá em enzima, eu dei exemplo só de o quê? De um hormônio, por exemplo. Mas a gente vai ver a partir de agora que existem 3 principais grupos de substâncias que vão ser moduladoras da atividade enzimática. A primeira, que a gente entende fácil, é essa aqui, ó, o produto da reação. Então, imagina a enzima, ela acabou de pegar o substrato e ajudou ele a se transformar em produto. E ela fez isso com um substrato, com 10 substratos, com 1000 substratos. Então, agora ela tem 1000 produtos. E esses produtos ficam ali, ao redor dela, sem ninguém usar. Para que ela está produzindo se aquilo ali não está sendo utilizado? Então, quando o produto da reação acumula, ele aumenta de concentração, ele passa a atuar como um modulador, como um sinal para aquela enzima que ela não precisa mais processar tanto substrato, que já tem produto suficiente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria o produto final da própria via. Então, um exemplo. A via glicolítica, ela gera piruvato, mas ela também gera o quê? Ela também gera ATP. Então, agora imagina, se uma célula está rica em energia, está rica em ATP, para que a via glicolítica vai continuar trabalhando para gerar ATP? Então, muitas das vezes, o produto final da via, ele atua como um sinal para inibir essa atividade enzimática. E, às vezes, a gente tem produtos de outras vias. Nós veremos que existem determinadas substâncias que são produzidas não na via glicolítica, produzidas, por exemplo, no ciclo de Krebs, e elas vão influenciar na atividade da via glicolítica. Toda célula tem o ponto principal, a sua necessidade energética. Então, uma célula, ela não tem como funcionar se ela não tiver energia disponível. Então, a primeira coisa que mexe na regulação de uma célula está relacionada a essa disponibilidade de energia. Vamos ver se a gente entende isso, como é que a célula percebe essa disponibilidade energética. Então, a gente aprendeu que no catabolismo existem processos que fornecem energia. Então, a gente pega os alimentos, a gente pega aquelas moléculas combustíveis, cataboliza, quebra, faz com que elas fiquem menores para liberar energia. Muito bem. Só que a energia não é uma coisa que ela é criada, que ela é destruída. A energia ela é transformada. Então, eu pego a energia que estava lá no amido e agora eu transformo essa energia em quê? Em ATP. Então, eu não tenho mais o amido. O amido é rico em energia, mas agora eu tenho o ATP. Então, o processo ele é desse jeito. Só que quando a gente fala em ATP, em trifosfato, a gente tem que entender que ele não tem só essa estrutura. A gente tem o trifosfato, a gente tem o difosfato e a gente tem o monofosfato. Então, observem uma coisa. Monofosfato. Se ele ganhar mais um fosfato inorgânico, ele se transforma no difosfato.
perdão. Ele se transforma no difosfato. Só que o que é necessário para ele ganhar esse fosfato? Para ele ganhar esse fosfato é necessário energia. A energia tem que ser fornecida. Então percebam, os processos catabólicos liberam a energia. A energia é necessária para fosforilar. Então o monofosfato ganha um fosfato e se transforma em difosfato. Se transforma. Então preste atenção nisso. Cadê o monofosfato? Cadê o fosfato inorgânico? Eu não tenho mais. Ele se transformou no difosfato. Só que o catabolismo continua ocorrendo. Energia continua sendo liberada. Se o difosfato ganhar mais um fosfato inorgânico, ele se transforma em quem? Se transforma em trifosfato. Então, cadê o difosfato? Cadê o fosfato inorgânico? Não tenho mais. Eles se transformaram em trifosfato. Então, o que o catabolismo gera? O que o catabolismo faz? O catabolismo, ele aumenta a concentração de ATP. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo que ele aumenta a de ATP, ele diminuiu a de quê? A de difosfato. Por quê? Não foi o difosfato que se transformou em ATP? Então, eu não tenho mais o di. O di se transformou em ATP. O mesmo raciocínio a gente traz para o monofosfato, porque foi o monofosfato que virou o difosfato para depois virar o tri. E o mesmo raciocínio para quem? Para o fosfato inorgânico. Se a célula tinha muito fosfato inorgânico livre no início, agora cadê ele? Ele está todo preso aonde? No ATP. Muito bem. Mas e os processos que consomem energia? Como assim? Imagine uma célula que está rica em energia, está rica em ATP. O ATP ele pode ser quebrado. Então, eu venho aqui e tiro um fosfato do ATP. Então, ele era tri, agora ele virou di. Só que quando eu quebro essa ligação, eu libero o quê? Energia. Energia essa que vai ser usada para quê? Para os processos anabólicos. Então, eu pego essa energia e uso para sintetizar alguma coisa. Então, cadê o ATP? Não tem mais. Por que não tem mais ATP? Porque o ATP ele se transformou em difosfato e liberou um fosfato inorgânico. Muito bem. Aí o ADP ele também pode ser quebrado. Por quê? Porque ele é difosfato. Então, ele pode liberar um fosfato. Com isso, quando ele quebra essa ligação, energia é liberada. Liberada para os processos anabólicos. Cadê o difosfato? Não tenho mais. O que eu tenho agora? Eu só tenho monofosfato e fosfato inorgânico. Então, o que o anabolismo faz na célula? O anabolismo ele faz o contrário. Ele diminui a disponibilidade de energia. Na forma de quê? Na forma de ATP. Por quê? Porque o ATP ele vai se transformando. Ele vai formando ADP. Se gastar mais energia, ele vai formando AMP. E como resultado, se está quebrando ligação de fosfato, o que eu tenho como consequência? Um aumento na concentração de fosfato inorgânico. Resumindo isso, a gente percebe uma coisa. Alguns compostos indicam para a gente como é que a célula está em termos de energia. O ATP. Esse é fácil. Então, se uma célula está rica em ATP, ela está rica em energia. Muito bem. Só que percebam uma coisa. Se ela ficar com baixo nível energético, como é que a enzima vai perceber que não tem ATP? A concentração de ATP diminui. Tá. Mas a enzima precisa que alguma coisa se ligue a ela, que alguma coisa indique a ela. Se não tem ATP, não tem como ele se ligar. Só que o que a gente acabou de ver? Que se diminui a concentração de ATP, obrigatoriamente aumenta a concentração de quem? De ADP, de AMP, de fosfato inorgânico.
Então, a gente vai perceber que esses compostos, eles são indicativos da célula. Então, se tem muito ATP, legal, a célula entende que tem alta disponibilidade de energia. Mas se tiver muito ADP, AMP ou PI, é uma informação contrária, sinal de que o nível energético está baixo. Podemos pensar no NAD também, o NADH, o NAD reduzido. Por que o NAD reduzido é indicativo de energia na célula? Ah, isso eu sei, professora, porque o NAD, ele pega seus elétrons e entrega lá na cadeia respiratória. Então, quando ele entrega os elétrons, fluxo de elétrons, gradiente, bombeamento, vai gerar ATP. Isso. Então, o NAD, ele não é propriamente ATP, ele não é propriamente energia, mas a partir dele, a energia pode ser gerada. Então, a gente fala o quê? Que o NAD reduzido, NAD com elétrons, é um indicativo da disponibilidade de energia. Só que quando ele entrega os seus elétrons, ele se transforma em quê? O NADH vira NAD+. Então, uma célula que tem uma alta concentração de NAD+, se tem muito NAD+, sinal de que vai ter pouco NADH. Então, é sinal de que ela tem baixa disponibilidade de energia. O NAD, ele tem uma pegadinha. Por quê? Porque o NAD, ele ainda não é energia, mas ele vai se transformar. Eu gosto de dar exemplo falando de um cheque. Alguém vai, ganha um prêmio, ganha um cheque, está lá escrito R$1 milhão. Você está com R$1 milhão na mão? Não. Mas você tem um papel que é um indicativo que você vai em determinado local e troca isso pelo dinheiro. Então, você pega o NAD, leva na cadeia respiratória, troca os elétrons por ATP. Ok. Quando que o cheque está sem fundo? O que quer dizer isso, um cheque sem fundo? Você chega lá para trocar e o banco diz, não, olha, esse cheque aqui está falsificado, você caiu num golpe. Você não vai receber o seu dinheiro, você não tem direito a isso. Mas aqui está escrito, sim, mas você não tem direito. Quando que o NAD é um cheque sem fundo? Quando que o NAD não é garantia desse ATP? Mesmo o NAD estando reduzido, se a célula ficar sem oxigênio, se a célula entrar em anaerobiose, os elétrons do NAD vão gerar ATP? Não. A gente já visualizou isso. Então, a gente viu que em anaerobiose, a gente não consegue produzir energia a partir dos elétrons desse NAD. Então, existe uma pegadinha aí, tá? Beleza, mas são só essas moedas que a gente vai prestar atenção? São só esses compostos? Existem outros? Existem, tá? Então, existem vários outros compostos que são indicativos do nível de energia. Só que isso, gente, varia muito de enzima para enzima. Então, a gente vai ver nos próximos slides que tem enzima que percebe a concentração de citrato, tem enzima que percebe a concentração de succinil-CoA, e isso ela entende que tem alta disponibilidade de energia. Tem enzima que percebe a concentração de cálcio, tem enzima que percebe a concentração de coenzima A, e aí ela entende que tem baixa disponibilidade energética. Só que como isso varia muito de enzima para enzima, nesse momento do curso a gente vai focar nesses fatores aqui, o ATP e o NAD. Então a gente vai perceber se tem alta disponibilidade ou baixa disponibilidade, focando nessas formas. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho dessas moedas, desses compostos indicativos do nível de energia, a gente pode pensar nisso. Como é que regula? Como é que controla a produção de energia? Então, a gente vai estudar essas 3 vias metabólicas e descobrir quando que elas trabalham mais rápido, quando que elas trabalham mais devagar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, para que serve a via glicolítica? A via glicolítica ela serve para várias coisas, professora. Tá, mas ela produz o quê? Quais são os produtos dela? Ela produz piruvato, ela produz NAD reduzido e
produz ATP. Mas a gente já sabe que tanto o piruvato quanto o NAD reduzido, o que pode acontecer com eles? Eles podem ser usados para gerar mais ATP. Então, em última instância, a gente pode dizer que a via glicolítica é uma via que ela serve para quê? Para produzir energia através de carboidratos. Então, se ela serve para produzir energia a partir de carboidratos, se a célula já está suficientemente bem de energia, para que a via glicolítica vai trabalhar rápido? Ela pode começar a trabalhar mais devagar. Então, aqui a gente tem que ter atenção a 2 pontos. A célula está em condições suficientes de energia. Pessoal, ATP ele não é estocado. ATP ele é produzido para ser usado imediatamente. Se a gente quer guardar energia, a gente guarda glicogênio, a gente guarda gordura. Isso eu posso estocar. Agora, o ATP não. O ATP ele é produzido para ser usado naquele instante. Então, isso é uma coisa que vai mudar segundo a segundo, momento a momento. Então, nesse minuto, a célula está bem de energia. Passa 10 segundos, pode ser que ela já não esteja com a mesma disponibilidade de energia. Então, essas enzimas, a velocidade vai ser dinâmica, justamente em função disso. Outra coisa, velocidade da via pode ser reduzida. Reduzida não quer dizer que vai zerar, não. Então, antes, a via glicolítica estava processando 100 unidades de glicose por minuto. De repente, eu posso dizer, olha, 100 é muito. Processa só 50 glicoses por minuto. Processa só 20. Mas agora, dificilmente, a via vai ficar no zero. Não processa nenhuma glicose. Isso seria uma condição extrema. É possível? É. Mas entendam que quando a gente fala em redução, é nesse sentido. Ela vai reduzindo pouco a pouco em função da condição, em função da disponibilidade energética. Como é que eu mexo na atividade da via glicolítica? Eu tenho que mexer aonde? Eu tenho que mexer nas enzimas. A gente vai ver que na via glicolítica nós temos 3 enzimas alostéricas, 3 enzimas que a sua atividade é modificada em função dessas condições. Quando a gente estudou via glicolítica, eu só falava para vocês a enzima 1, a enzima 2, a enzima... Naquele momento, era adequado a gente apenas usar um número. Mas a partir de agora, a gente vai ter que começar a conhecer os nomes de algumas enzimas. Então, a enzima 1, o nome dela é a hexoquinase, a enzima 1 da via glicolítica. A enzima 3 é a fosfofrutoquinase 1, PFK1. E a enzima 10 é a piruvato-quinase. Então, a enzima 1, 3 e 10 serão os pontos de regulação da via glicolítica. Como assim pontos de regulação? Então, a gente vai descobrir que existem substâncias, moduladores, que ativam a enzima, fazem a enzima trabalhar mais rápido. Mas existem moduladores que inibem a atividade da enzima, fazem ela trabalhar mais devagar. E esses moduladores vão atuar justamente se ligando na enzima 1, a hexoquinase, ou na enzima 3, a PFK1, ou na enzima 10, a piruvato-quinase. Então, vamos começar a olhar, porque a gente vai começar a perceber que cada enzima interage com um modulador diferente. Então, a enzima 10, ela é mais fácil da gente visualizar. Por quê? Olha o que está inibindo a enzima 10. A enzima 10, ela tem a sua velocidade diminuída sempre que a concentração de ATP ou de NAD reduzido aumenta. Então, essas substâncias se ligam à enzima, mudam a estrutura e fazem com que ela trabalhe mais devagar. A via glicolítica é uma via que permite a produção de energia. Então, se a célula está rica em energia, para que vai trabalhar tão rápido assim? A via glicolítica pode trabalhar mais
devagar. Muito bem. A enzima 3, a PFK1, ela também é inibida quando a concentração de ATP aumenta. Então, da mesma maneira que a 10, a 3 também é inibida pelo aumento da concentração de ATP. Só que a 3 ela também interage com uma outra substância, o citrato, o ácido cítrico. Então, percebam, o ácido cítrico, o citrato, a gente conheceu ele aonde? Lá no ciclo de Krebs. Então, uma substância de uma outra via metabólica pode interferir na via glicolítica. Aquilo que a gente falou de ser inibição por produtos de outras vias, substâncias de outras vias. Tá, mas por que isso é um sinal para a via glicolítica trabalhar mais devagar? Pensa comigo. Se a célula está rica em citrato, será que ela pode ficar rica em energia? Pode. Por quê? Porque se ela tiver muito citrato, sinal de que o ciclo do ácido cítrico pode trabalhar mais rápido. Quanto mais o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, trabalhar mais rápido, mais NAD, mais FAD reduzido. Logo, mais ATP. Então, isso é um sinal para essa enzima de que a célula está rica em energia. Ah, mas por que uma é diferente da outra? Sim, a enzima 3 ela tem uma estrutura. Então, ela interage com um tipo de substância. A estrutura da enzima 10 é diferente. Então, a enzima 10 consegue interagir com NAD reduzido, mas não consegue interagir com citrato. Então, cada enzima tem uma estrutura. Cada enzima tem o seu modulador específico. Tá, vamos continuar olhando a 3 e a 10. O que é ativa? Olha o raciocínio contrário. Se é uma via que é para produção de energia, ela tem que trabalhar mais rápido quando? Quando o nível energético diminui. O que é uma molécula indicativa de baixo nível energético? O ATP diminui. Se diminuir a concentração de ATP, aumenta de quem? De ADP, de monofosfato, de fosfato inorgânico. Então, o que essas células perceberão não é que o ATP diminuiu. Elas vão perceber que os outros aumentaram. Então, a enzima 10, o que ela percebe? Ela percebe um aumento na concentração do difosfato. E a enzima 3? A enzima 3 percebe do di e o do monofosfato. A enzima 1 ela é um pouquinho diferente. Porque a enzima 1, o que ela percebe é a concentração de fosfato inorgânico livre. Mas isso aqui é facinho da gente perceber. Eu tinha um ATP, ele era trifosfatado. Se ele era trifosfatado, cadê o fosfato inorgânico? Estava preso na molécula de ATP. Mas se eu degradei o ATP, ele libera fosfato inorgânico. Então, começa a ter fosfato inorgânico livre na célula. Logo, se uma célula está muito rica em fosfato inorgânico livre, ela está pobre em quê? Ela está pobre em ATP. Coloca a via glicolítica para trabalhar mais rápido. A hexoquinase, essa enzima 1, ela tem uma diferença aqui chave. Ela é a única enzima da via glicolítica que não é inibida quando o nível energético aumenta. Percebam que a 10 é inibida, que a 3 é inibida, a enzima 1, a hexoquinase, não. A hexoquinase ela só é inibida quando o produto da reação dela acumula. Então, essa enzima ela tem um papel essencial, porque ela não é controlada pelo nível energético, ela não é inibida. E por quê? Por que ela tem essa diferença? Para a gente entender isso, a gente vai ter que começar a perceber que essa glicose 6-fosfato ela não é usada exclusivamente na via glicolítica. A gente vai descobrir, na aula de hoje ainda, que essa glicose 6-fosfato é usada em outros processos. Então, a gente vai descobrir que esse acúmulo não é assim tão fácil. Então, a hexoquinase ela não pode ser inibida só porque tem muita energia. Porque pode ter muita energia
mas ainda assim a célula precisar de glicose 6-fosfato. Muito bem. Então, resumindo tudo, a via glicolítica, como é que é essa regulação? A regulação dela tem alguns aspectos. A hexoquinase, a enzima 1, ela é inibida quando? Quando acumula o produto da sua reação. A enzima 3, a PFK1, e a piruvato quinase, a enzima 10, elas já são diferentes, porque elas respondem ao quê? A disponibilidade energética. Então, quando tem alta disponibilidade de energia, elas têm uma redução na velocidade. Tá, isso foi a via glicolítica. Mas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória? Será que esse raciocínio eu posso extrapolar para essas outras vias? Podemos. Então, observem o que está acontecendo aqui. Piruvato acabou de ser formado, foi para a mitocôndria, vai virar acetil-CoA. Quais são os fatores que inibem a enzima que transforma piruvato em acetil-CoA? Ai, professora, tem um monte. Sim, mas qual a gente falou que vai concentrar? ATP e NAD reduzido. Então, se tem muito ATP e NAD reduzido, para que muito piruvato vai virar acetil-CoA? Não precisa. Então, essa enzima tem sua atividade reduzida. E o que estimula? Estimula se a célula estiver precisando de energia. Qual é o principal fator para a gente prestar atenção aqui? Monofosfato e NAD oxidado. São fatores que ativam a enzima. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs também tem algumas enzimas chaves. Quais são os fatores? O mesmo raciocínio. O que inibe? NAD reduzido, ATP, ATP, NAD reduzido. O que estimula? ADP, ADP. Essa aqui ainda tem esse negocinho aqui do cálcio que a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? E a cadeia respiratória? O que estimula? Baixa disponibilidade de energia. Se tem muita concentração de ADP e fosfato inorgânico livre, bora fosforilar. Vamos usar a cadeia respiratória para quê? Para gerar ATP. Então, vamos juntar isso aqui que está em excesso e transformar em ATP. Percebam que, nesse caso, quem está sendo utilizado como substrato também é um modulador dessa enzima. Também vai estimular a atividade dela. Então, de um modo geral, como é que a gente estuda o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória? A gente vai usar o mesmo raciocínio. Então, se a gente tem processos que geram energia, a velocidade desses processos podem ser reduzidos se tiver alta disponibilidade energética. Então, as enzimas desse ciclo terão sua velocidade reduzida quando houver altas concentrações de quê? ATP e NADH. Os outros compostos a gente pode estudar também, mas fixem nesse momento no ATP e no NAD reduzido. Então, gente, o que a gente está vendo nesse conteúdo aqui é o princípio da regulação metabólica. A gente está começando a estudar isso. A gente vai descobrir que o estudo da via glicolítica é diferente, por exemplo, dessa parte aqui do glicogênio. E em cada um que a gente estudar, a gente vai ter que estudar um pouquinho dessa regulação. Tá? Mas é algo que o nosso pensamento tem que começar a interagir para a gente entender daqui para frente. Tá? Então, esse princípio é o início do nosso estudo. Então, só quero que vocês percebam o quanto eu falei nesse tema anterior de assuntos que a gente já tinha visto. Eu não trouxe muita novidade. Mas se a gente ainda não entendeu o que é via glicolítica, não sabe como é que é esse negócio, quem é o ATP, quem é o NAD, a gente vai ter dificuldade em entender essa aula de hoje. Tá? Então, é importante a gente estar revisando o tempo todo esses conceitos.